Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um Dragnóstico. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, a gente vai falar na primeira parte sobre o papel fundamental de travestis e transexuais lá no movimento de Stonewall, né? E como isso possibilitou que hoje a gente tem os direitos LGBTQIA+, como eles são. A segunda parte, a gente vai falar do movimento trans dentro do Brasil, que é algo que a gente fala muito pouco, né? E a gente conhece muito pouco. E para isso, ela que tá vindo pela terceira vez aqui, já pode pedir música, Lúcia Guerra. Pode entrar, Lu! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Saturados dela. Hoje ela veio toda neonzinha no sofazinho da rua. Ela veio assim, ó, pra compor mesmo o mood. A gente veio básica, a gente combinou, né? O dress code era básicas. Hoje assim, busca pão. Fui ali e voltei. E todo mundo viu, né? Exato. Amiga, eu sei que dentro do teu curso, né? Pra quem não sabe, a Lu tá terminando pedagogia. E você tem uma frente de estudo muito grande quanto à parte de identidade de gênero, sobre transexualidade. Estudou muito a parte de história também, né? Sim. Para essa primeira parte do vídeo, queria que você falasse um pouquinho lá de trás, como que começou o movimento de Stonewall? Bem, para chegar em Stonewall, a gente precisa lembrar que tem todo um panorama prévio de luta LGBT, né? Até quando acontece o rompante em Stonewall e a invasão da polícia dentro daqueles espaços, né? Eu parto da análise desde um pouco antes, assim, desse movimento, de todo o processo que rola no século XX, do que a gente chama de darwinismo social, né? Uhum. De uma ideia de higienização de espaços públicos e espaços das cidades para tirar certos grupos sociais e certas minorias de lá. Stonewall, acho que Stonewall é um desses casos. Sim. Onde a gente vê um espaço de socialização LGBT, de encontro e de interação, onde principalmente LGBTs negros, né, circulavam. Então a gente não pode deixar de mencionar o quanto isso, essa ação da polícia, né, americana, lá no contexto, tem uma ação racista também. Tem uma questão racial muito grande, porque não só Stonewall, mas várias práticas ali envolvem um contexto de retirada dessas populações ali, né? Então, a gente vê também, não só Stonewall, assim, um pouco do que eu já estudei dessa história do movimento trans americano, outras regiões do... eu sempre esqueço a cidade. São Francisco, né? São Francisco, se não me engano. Que era o polo Nova York e São Francisco. Isso. Mas assim, essa região ali era uma região onde estava muito perto de uma região de classe média um pouco alta que se incomodava com a circulação dessas pessoas, principalmente ali, e das práticas delas, né? Lembrando que a maioria das pessoas acabavam indo para a prostituição porque não conseguiam emprego, né? Na verdade, não lhes era dada a oportunidade de emprego. Sim. Quando conseguiam eram empregos que visavam mais sobrecarregar essas pessoas ou até realmente esgotar, né? Tipo, trabalhos sobre-humanos. Com certeza. A polícia nessa época, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ela tem uma certa criminalização de identidades, né? Então, vem ali de um processo nos Estados Unidos, principalmente, né? Em que já havia tido uma sequência de políticas de controle da circulação pública, né? E da onde esses espaços podiam circular. E Stonewall marca uma característica, é um marco na luta LGBT, porque é a partir daí que começa as lutas pela liberação sexual, né? Pela liberdade de práticas e de exercício desses corpos. Porque depois que essas pessoas, muitas dessas pessoas que estavam lá no bar foram agredidas, foram presas, né? E a maioria das pessoas eram muito bem vistas pela comunidade LGBT local, né? Sim. Então é como se tivessem agredido o seu irmão. Então isso levou a população às ruas para na verdade, lutar pelo direito e também
porque era uma opressão, uma violência gratuita para pessoas que estavam apenas ali vivendo, né, amiga? Sim. Eu acho que tem muitas críticas, inclusive, feitas a esse movimento, porque há um abandono das pautas para pessoas trans, assim, nessa situação, né? A própria Silvia Rivera faz muito essa denúncia. Eu acho que se já assistiram, se vocês não assistiram, sugiro que assistam o documentário da Marcha. É muito bom, tá? Tem no Netflix. Tem no Netflix e tem tudo disponível, assim. Foi inclusive por causa desse documentário que a gente está fazendo esse vídeo. Ele é essencial, acho que é essencial mesmo, assim. Que elas fazem muito essa denúncia sobre como as pautas começaram a girar muito em torno de uma certa... de pautas muito GGGs, assim, né? Não há um discurso, inclusive, da parte de muitos setores, assim, de uma mudança revolucionária mesmo, assim, né? Sim. Há mais um certo campo de garantia de direitos, mas que mantém esse aliado, assim, a uma manutenção de um Estado. Boa parte das pessoas trans, inclusive nessa época, fazem muitas críticas à estrutura do capitalismo mesmo, e como ele usa de certas opressões para fragilizar a vida de pessoas trans, né? E fica muito claro nesse documentário que a população G, né, lutou até conseguir os direitos. Mas direitos para quem? Só para eles, né? Porque as outras siglas ali do movimento não eram nada representadas, não tinham conseguido direitos e perderam apoio, porque assim que a população G conseguiu o que queria, ela abandonou o movimento, ela não dava suporte, né? E, inclusive, tem um episódio dentro do documentário, dentro de uma parada gay, que a Silvia é criticamente, duramente criticada por ir lá e falar na cara de todo mundo a verdade, né, amiga? Y'all better quiet down. Nothing. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They write me every motherfucking week and ask for your help. And you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. They've been beaten up and raped after they haven't spent much of their money in jail to get their cell phones and try to get their sex change. The women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR because we're trying to do something for them. I have been to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men that do not belong in the homosexual shelter. But do you do anything for them? No. You all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. If you all want to know about the people that are in jail, and do not forget
Bambi Lamore and Dora Marks, Kenny Messner, and other gay people are in jail. Come and see the people at Star House on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club, and that's what you all belong to. Revolution now! Tipo, olha, eu sou uma população trans, eu estou lutando por vocês, e vocês não estão me dando apoio. Sim. E há, inclusive, muitas denúncias nessa época de expulsão de pessoas trans de vários ambientes, inclusive ambientes de acessibilidade LGBT. Porque há uma construção, assim, no imaginário social, na verdade, de que você ser trans, você ia contra uma natureza humana, assim, né? A própria história, inclusive, do movimento trans no século XX é muito pautada a partir de uma contestação dos discursos médicos, jurídicos e do campo, assim, desses estudos da sexologia mesmo, né? Que vai desde o ensino das práticas e tudo mais, que cria uma patologia em torno do que é ser transgênero, assim. Então, esses corpos eles eram vistos, inclusive, como doentes. Há muitos relatos de pessoas trans que são presas e são forçadas a participarem de certos estudos na medicina. E o que essas pessoas estão, inclusive, propondo ali depois dessa revolta é que seja positivada a identidade trans, né? Que seja criada uma narrativa menos associada à violência e entendendo, inclusive, que a violência que a população trans é submetida vem muito de como é discutida essas identidades dentro dos Estados americanos. A gente não pode esquecer, inclusive, que todas essas lutas que acontecem no campo dos direitos da população LGBT, elas vêm depois de um contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde se cria um ódio muito grande a essas minorias. E aí, em todo esse contexto assim, de pós-guerra e de Guerra Fria que a gente está vivendo, os movimentos, que eles chamam de Gay Front Liberation. Então, essa frente ampla LGBT. Há alguns movimentos também que chamam de Queer Nation. Inclusive, esse é a essência da teoria queer, não é? Não foi isso que começou, amiga? Aí começa, na verdade, o debate que entra um pouco sobre o que a gente acabei de falar, da positivação de uma identidade, de um termo, né? Como, por exemplo, fazendo um paralelo com o Brasil. Se aqui no Brasil a gente tem termos como POC, bicha, viado, caminhoneira. A ideia do queer é tipo esse termo que é usado para todos os corpos que não têm uma prática heteronormativa. E aí a Queer Nation vira uma identidade de nação, assim, onde pessoas que têm essa prática se aglutilam numa identidade política e social e se organizam nela com pautas, com reivindicações políticas frente ao Estado. E tudo isso vira uma organização, né? Inclusive, essa é até uma das críticas que eu faço ao uso do termo queer na América Latina, por ser um termo importado que não faz parte do nosso movimento, da nossa organização política de movimento. É importante destacar que, assim, a partir dessas revoltas que acontecem, né, após o Stonewall, cria esse movimento que é a Gay Front Liberation, que é um movimento que promove a liberdade sexual e a liberdade de práticas sexuais. Que, de certa forma, não é um estopim, mas assim, todo um certo comportamento e uma lógica de relações entre as pessoas LGBTs vai acabar, de certa forma, tendo um impacto em anos mais tarde no que a gente tem na década de 80 e 90, que é o estopim da pandemia de HIV. Lu, mas assim, se fosse para você destacar a essência, o papel de travestis e transexuais em Stonewall, o que você me diria? Bem, o que acontece em Stonewall é o que acontece em muitos outras experiências de revolta, né? Enquanto que, geralmente, outras siglas não se aglutinam em termos de uma identidade de gênero, né? Uma identidade, assim, são vistas como identidades de práticas sexuais. Travestis e transexuais, elas têm uma certa, nesses papéis, um certo elemento de formação de grupo muito mais intensa, né? Então, essencialmente pautas trazidas por elas e um caráter de ação direta revolucionário muito grande, assim. Eu acho que, inclusive, se a gente for observar alguns exemplos trazidos na série Pose, mas
que são baseados em fatos reais, são travestis e transexuais, que esse é até um termo um pouco complicado de usar, travesti, no contexto americano, porque eles trabalham apenas com a categoria transexual ou transgênero, né? Mas enfim, são esses grupos que organizam grandes marchas, que organizam grandes ações de intervenção direta mesmo. Se você for fazer uma pesquisa sobre o histórico de pessoas presas nesse período, a maioria delas são pessoas trans, são inclusive pessoas que depois desses processos são muito abandonadas, são as pessoas mais rotuladas e categorizadas como foram durante muito tempo como responsáveis pela disseminação do vírus do HIV. E eu acho que assim, o caráter principal nessas lutas de pessoas trans é exatamente esse caráter de ação direta, de ação realmente organizada em torno de pautas e de uma construção de um projeto político. Porque até então, o que você vai ver, pelo menos das reivindicações políticas de outros membros da sigla, acaba sendo uma ideia de ajuste ao que tinha pré-concebido de ideal de família heteronormativa, né? Sim. Então, assim, as pautas giram em torno de casamento igualitário, de valorização desse amor homoafetivo, enquanto que as pautas trans eram mais de uma saúde integral, uma validação de identidade de gênero, identitária, né? Exatamente. E de uma construção de um projeto de sociedade que aglutinasse a existência dessas pessoas e que validasse eles, assim. Lu, e depois que teve todo o movimento de Stonewall, que tivemos as grandes marchas, assim, para fazer o link para o vídeo da semana que vem, como que isso veio para o Brasil? Bem, Stonewall acontece no ano de 1969, né, quase década de 70, e a gente tem que fazer o paralelo com o movimento social para o Brasil, lembrando que na década de 64 a gente começa a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Uma diferença gritante, assim, é que em outros países, principalmente nos Estados Unidos e nos países da Europa, a criminalização desses corpos era uma criminalização identitária, né? Então era crime ser homossexual, era crime ser uma pessoa trans, assim, tipo, havia uma série de articulações legais para criminalizar as vidas dessas pessoas. Entendi. Enquanto que no Brasil, o que a gente vai discutir um pouco semana que vem, que eu vou trazer um pouco, é mostrar como no Brasil houve uma criminalização de práticas sexuais, que é diferente. Enquanto uma pessoa é criminalizada pelo que ela no Brasil há uma criminalização de práticas associadas a pessoas LGBTs. Então, um exemplo aqui no Brasil não era crime você ser homossexual, mas era crime o que eles chamavam da prática de vadiagem, que nada mais era do que o crime a pessoas LGBTs estarem congregando e reunidas em praças públicas, em eventos culturais. Ou seja, sejam gays, mas sejam dentro de casa, não em espaço público, né? Totalmente. Tá bom. Gente, eu vou deixar as redes da Lu aqui. Fiquem ligados que semana que vem tem mais, tá? Se você curtiu o nosso papo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E semana que vem a gente tá aqui no meu sofazinho de novo, falando do movimento trans dentro da história do Brasil. Eu sou a Ru. Eu sou a Lúcia. E quem é você? Amo.